Oi! Olá, gente! Estamos aqui de volta, conforme prometido, 19 horas na capital paulista. É, vamos fazer uma live hoje espetacular, maravilhosa. Você não pode perder. Que bom que você está aqui, Cleusa, obrigada, Débora. É, a gente tem uns nomes que vocês põem nos Instagrams e daí eu não sei quem é, o Lucas, a Lourdes, mas diz pra mim, oi, da onde vocês são? Obrigado. O Eduardo já tá aqui, é ele que eu vou chamar. É uma live especialíssima porque tem um cara maravilhoso aqui, que eu tenho o prazer de ter aqui essa noite. É um palestrante, é um mentor, é uma pessoa super criativa que tem um monte de possibilidades. Oi, Oba, Eduardo! Elo! Que bom te ver aqui. Obrigado por aceitar meu convite. E Estou super, tô esse é super aquele feliz. convite irrecusável. Que Imagina, delícia! Que delícia, bom, que Elo. bom. Muito obrigada por ter vindo. O nosso público está ansioso para te ouvir. Eu tenho gente muito especial aqui, você sabe, né? A Opa. gente que fez o processo Hoffman, gente de primeira linha, que me Muito lindo. acompanha, que tem me acompanhado aí nessa quarentena, né? Tenho feito uma porção de coisas, como você, né? E eu falei, ai, gente, eu preciso. Nós estamos falando de mudança de comportamento, estamos falando de voltar. Como é que é essa história, né? Como é que a gente volta para onde? Eu digo, gente, eu não vou voltar para lugar nenhum, eu só sigo em frente. Eu não volto. Eu vou para outro nível, eu vou para outro lugar, mas voltar não vou. E as pessoas estão falando de voltar, eu falo, não, não, nós temos que ir para frente. E nós nunca precisamos tanto de liderança como agora, né? Nunca precisamos tanto de inteligência emocional. E eu falo, gente, agora o Bob Hoffman está feliz, né? Porque depois de 50 anos estão valorizando aquilo que ele fala, né? Há 53 anos. E nunca se precisou tanto de liderança. Então, por isso que a gente vai bater esse papo delicioso para a gente falar disso, né? Primeiro, eu queria que você se apresentasse, o que, que você está fazendo. Quero que você conte aí a sua a virada, como é que chama? Vire a chave para o Vire a sucesso. chave, porque eu acho maravilhoso isso. Eu falei, gente, a gente tem que virar a chave. Você precisa contar tudo que você tem, que você é, para depois a gente falar da liderança. Então, vai lá, Du, é tudo Legal. seu. Bom, eu sou neuropsicólogo e há 41 anos eu venho trabalhando com desenvolvimento humano, transformação, transformação pessoal que conduz as pessoas a viverem uns resultados extraordinários na vida, nas suas vidas. Então, para mim, essa coisa, né, eu estava brincando, né, quando a pessoa fala assim, mas quais foram as técnicas? Eu falo assim, ixi, Maria, agora começa a língua de vaca, né? Porque a gente ficou. É, mas Foi acho que chega tanta coisa que eu fiz, né? tanta coisa, né? Então, ao longo desses anos, eu tive mestres muito especiais, muito, muito especiais. E eu acho que todos eles me conduziram a chegar nesse contexto, nesse momento da vida. Então, por isso que hoje eu acabei de fazer uma conferência falando das competências necessárias para os líderes e gestores nesse momento. Então, Oba. hoje eu me sinto muito assim, nesse momento, cuidando muito da trajetória das pessoas, né? Da trajetória profissional, pessoal, porque acho que esse é o contexto que esse cenário trouxe para a gente. Né? Sim, Parece que a sim. gente sempre falava coisas que, assim, tipo, estava na hora. Né? Acho que você, mais do que ninguém, sabe disso. Né? Assim, é aquele líder, é aquele empresário, é aquele executivo que fala assim, não, não, eu já sei, já domino, já tomo, já cuido, já faço tal. E aí E eu eu não vejo, tenho tempo. é, Estou muito e essa ocupada, não coisa tenho tempo. já li esse negócio do Goleman aí, já li. Eu sempre dizia assim, eu acho que vai chegar o momento em que você vai se dar conta de que inteligência emocional, domínio das emoções, ter um autoconhecimento emocional não é um livro,
é uma experiência. E se você não mergulhar dentro dessa experiência, você vai passar pela vida sem ter a percepção grandiosa que ela é, não é? Isso, Então, acho que é isso. isso, né? E acho que é isso que... Por isso que quando eu vejo, assim, quando eu falo de você, né, é exatamente isso que a gente foi se especializando na vida, né, Ilô? Isso, Conduzir isso. pessoas para fazer essa É. virada de chave na vida delas, né? E você sabe, né, que as pessoas me perguntam assim, mas como começa? E aí eu digo, bom, se você quer começar sozinho, começa respirando. Depois começa prestando atenção, que atenção é a palavra de ordem do autoconhecimento. Mas se você quiser acompanhado, o começo é o processo Hoffman, porque ele é o começo, mas tem tantos finais, né? Tem tantos complementos, tem tanta coisa para a gente continuar e fazer, né? Porque é só o começo, o processo olha para a nossa concepção, para a nossa infância, para a nossa constituição como seres humanos. Eu me lembro que quando eu saí do processo, né, nossa, faz 30 e tantos anos, eu li muita biografia, porque eu não tinha tudo que tem agora. E eu dizia assim, sim, mas e agora? Como é que eu me reconstruo? O que eu faço agora? Porque eu já sei o que eu não faço. E agora, como que eu me reconstruo? Como que eu me positivo? Hoje tem a palavra modelar, né? Hoje É, tem tanto líder para a gente modelar, a gente aprende a técnica de modelagem, hoje tem tanto curso para fazer, que eu falo, gente, vai fazer tudo que tem por aí, porque agora é a hora da reconstrução, né? Mas quem ainda não começou, quem ainda não partiu do princípio de que foi constituído pela sua própria infância e que está repetindo compulsivamente os padrões, precisa começar por aí, né? E você é um complementar, né? Então você fala além, quer dizer, quem já viveu essa experiência da inteligência emocional, faz o que agora, Eduardo? O que pode fazer? Quais são você as saídas, né? é, deixa eu contar. Bom, eu acho que eu falei para você que eu já fiz a formação Hoffman, né? Sim, sim, a sua E, filha, que eu não esqueço, porque é, tem o nome da minha. e aí, você sabe que em 83 eu conheci o Eleudoro e a gente foi fazer um processo que durava 6 meses. E aí, eu, aquele processo para mim foi uma coisa muito incrível, porque ele me deu uma referência muito forte de desconstrução, reconstrução, e um ponto que, né, para responder essa pergunta é, agora começa a parte da coerência, que é Ai, tão que lindo. importante, que às vezes as pessoas começam, e aí ela, por isso que eu falo muito dos 4 Cs. Uhum. Por exemplo, acho que você vê isso, né, quando uma pessoa ela faz um processo, foi lindo, uma transformação magnífica, aí ela volta e aí ela passa a ter uma postura que não é coerente. Então, assim, eu Isso. sempre digo que a coerência com aquilo que você viveu passa a ser o ponto um. O ponto dois é que você possa agora não só ter coerência, mas que você possa ter também a consistência. E aí, quando você fala, ok, e a constância, e você ter a coragem de continuar dentro daquilo que você estabeleceu para você. Porque Que lindo. neurologicamente falando, é como se a Uhum. gente estivesse voltando para o circuito anterior. Então, assim, eu preciso não só de uma nova experiência, né, para que eu possa fazer o que a gente chama de embodied cognition, quer dizer, essa coisa de fazer essa cognição corporificada. Mas Uhum. eu preciso continuar fazendo, mantendo a experiência coerente com o que eu vivi, porque senão eu volto exatamente para aquele programa anterior. Então, eu acho que é aquela história. Uma coisa é eu ter vivido, eu vivi um Uhum. processo, mas aí depois eu começo a fazer uma coisa que, assim, é, eu tenho usado essa referência, né, de
a inteligência emocional é como se você tivesse assim, eu digo assim, como é que você sabe que você está com fome? Ah, a barriga ronca. Ok, e quando a barriga está roncando, o que você precisa? Ah, comida. E onde é que está a comida? E aí, quando eu fico assim, quando a pessoa passa pelo processo, eu vejo que ela, assim, ela aprende a identificar exatamente esse percurso. E aí, a não coerência é exatamente continuar passando fome, né? Que É voltar lindo! Ou então e se empanturrar, né? Que daí é a mesma coisa. é oito, é 8 ou 80, né? E aí 80. parece que o meio termo, né? Então essa coisa Isso. dessa, por isso que eu acho que a palavra coerência ela se torna uma referência muito poderosa depois que a gente tem o contato, uma conexão muito forte com a gente mesmo. Então Isso. aí essa ação, né, de coerência. Então por isso que aí tem uma coisa que eu digo assim, hoje eu estava comentando, né, assim, eu, eu criei o conceito do Big Four, que são as quatro grandes competências. Então, assim, Hum, a gente vai trabalhar a competência pessoal. Então, vamos trabalhar autoestima, autoconfiança, inteligência. Já. Aí depois a gente precisa trabalhar o quê? A comunicação, o relacionamento, ok. Aí depois a gente vai trabalhar a competência cognitiva, ok. Aí a gente vai trabalhar a competência produtiva, ok. Sempre que a gente tem uma nova percepção da gente, quando eu digo assim, ok, agora eu tive eu vi, eu tive o vislumbre de quem eu sou na minha essência. Então é isso. como se eu tivesse que rever as minhas quatro competências. Isso é, a minha competência pessoal, a minha forma de me relacionar e de me comunicar, a minha forma de me questionar e a minha forma de fazer. Porque aí é como se eu estivesse revendo não só quem eu sou hoje, mas quem eu sou hoje vai se relacionar de que forma com essas competências. Então é assim, agora sim, né? Parece que agora eu começo a criar todo um caminho, né? E aí essa é a parte divertida, né? De perceber que esse é um momento em que eu uso a metáfora. Esse é o momento de você aprender que é como se a gente tivesse aprendido durante uma vida a como ser lagarta. E aí Uhum. depois chega um momento, né, você vai para o processo, vive aquele casulo todo lá, e agora você já não é mais lagarta, mas você ainda não aprendeu a ser borboleta. Isso. Então é essa coisa que eu sempre digo, que depois que a gente, ok, agora eu vivi a inteligência emocional, agora, ok, agora eu preciso ter essa coerência, consistência, constância, coragem de ser a borboleta, né? Que legal. É, Então, você fala do C, né? Lá no processo, a gente fala para eles dos P's. Então, é paciência, porque tenha paciência com você, porque é devagar, né? É persistência, não desista nunca, né? E prática, né? Então, acho que se a gente pegar qualquer letra do alfabeto, né, a gente pode chegar no mesmo lugar que o autoconhecimento e a construção de quem nós somos não tem fim, porque é um círculo, né? Que eu digo que é um círculo virtuoso, né? Porque eu me descubro, eu coloco essa descoberta em movimento, eu aprendo, eu produzo, e na produção, no que eu estou fazendo diferente, novo, bacana, de outro ponto de vista, eu me descubro de novo, e aí eu começo de novo o processo de autoconhecimento, né? E não tem fim. Então as pessoas falam assim: bom, é só o processo Hoffman? Não, não, não. Ele é o começo da história. Depois tem o resto da vida para você continuar nesse processo. É que daí não precisa mais ser tão impactante, né? Não precisa ir para a dor infantil, porque você já viveu isso, né? Agora é de fato uma reconstrução. Então você volta de novo para a base, mas já de outro ponto de vista, né? Já com a experiência do perdão, da compaixão. E aí o processo fica muito mais
contínuo, né? Ele não para, e muito mais rápido, né? Do que ficar naqueles 7 dias. São 80 horas de trabalho intensivas, né? Dentro do processo. Quando você fez era mais longo, né? Era 2 meses e meio, 3, né? De muito trabalho. E agora é tudo intenso e intensivo. E aí você não precisa mais, né? Você pode voltar para o mundo e fazer coisas como você, né? Então, assim, não precisa fazer o P, pode fazer o C, né? Mas o caminho é o mesmo, né? Vai É ter que mesmo. continuar. E essa é a hora que, para mim, esses últimos 20 anos, né, trabalhando, estudando, pesquisando, a neurociência e essa, esse olhar de compreender os percursos que vão acontecendo é muito legal. Porque tem uma coisa que a gente, por exemplo, na neurologia, a gente usa, são as redes neurais. Então, a gente passa uma vida encurtando e diminuindo a nossa capacidade de experimentar. Aí a pessoa vai para o processo, ela amplia a capacidade dela de experimentar, de se ver, né, de se experimentar, né? E aí ela está em primeiro plano. E aí é muito lindo quando eu digo que o caminho da iluminação é quando você volta a ser a criança que você era, com a sabedoria que você adquiriu ao longo da vida. Então, é Exatamente. essa capacidade de ampliar tantas novas sinapses, e essas novas sinapses são novas experiências. Então, por Isso. isso que eu falo muito para os meus alunos uma coisa que é assim, a importância de nós nos comprometermos em criar os nossos momentos memoráveis. É como Isso. se as pessoas, ok, eu quero viver coisas grandes, conquistas, né? E aí às vezes se esquece de fazer as coisas memoráveis do cotidiano, né? Aquelas coisinhas que eu A falo gente assim, precisa construir o passado, né? Eu preciso construir um passado positivo, porque se eu reclamo do meu passado, está na minha mão hoje eu construir o meu passado, né? Porque amanhã, se eu tive um dia hoje ótimo, amanhã eu vou ter o passado ótimo, né? E o passado vai me exato. alimentando. É E é lindo isso. lindo isso, né? Porque agora você está sedimentando, você está construindo, você está criando essas novas memórias que você fala assim, eu brinco que quando, assim, quando eu projeto a pessoa no futuro, aí eu digo assim, agora isso é só para trazer o futuro para empurrar o seu presente e criar uma nova referência. É como se o futuro fosse toda a memória que você precisa agora para Isso. empurrar você em direção a a essa nova realidade, a essa nova vida. Então é como se a gente estivesse construindo, né, o tempo todo essa nova referência sentida de mim mesmo hoje. Então, assim, Uhum. quem integra os insights com essa nova referência sentida, aí você fala: Uau, agora sim, agora você tem uma nova referência, você criou essa nova percepção sentida de você. Então, por isso que eu brinco com o pessoal, falo assim, na hora que você diz assim, saquei que eu posso confiar incondicionalmente em mim mesmo, aí eu digo, Uhum. não mudou nada. Até aí, nada vai acontecer. Até a hora que você cria uma nova referência de você, acreditando, confiando incondicionalmente, da forma mais inabalável, aí sim. Agora fala assim, ok, agora você produziu uma transformação, né? Porque enquanto a pessoa fala assim, ah, saquei, 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 né? E é Porque exatamente enquanto for isso. aqui, né? É, Enquanto for aqui, nesse pedaço, né, do cérebro, é pensamento, né? Enquanto for aí, fica só no pensamento, né? E eu digo, gente, pensar não muda. é, No processo, a gente fica 70% do tempo de olho fechado. Por quê? Porque a gente muda na imaginação, né? Nós somos os animais que imaginam, nós criamos, né? Nós podemos inventar o que a gente quer.
e ficar de olho fechado a gente inventa mais do que ficar de olho aberto, né? Porque a gente tem menos estímulos, né? E a gente inventa mais. E essa invenção, eu brinco com as pessoas que eu digo, gente, a gente pode inventar o que a gente quiser. Eu fico pensando, por que que você inventa sofrimento, inventa tristeza, inventa medo, né? Porque é uma invenção, né? É, Tudo é uma invenção da nossa cabeça, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa que ela dizia assim, eu não consigo controlar. Então eu falei assim, então, mas você está me contando que você tem uma entidade, né? Que você incorpora uma entidade que pensa. Não, essa entidade é você que pensa, portanto, você pode controlar seus pensamentos, porque são seus, né? Não tem uma é, entidade, não tem uma terceira pessoa que você fala, nossa, eu não consigo controlar. Não, consegue. Você inventa o que você quiser. E tem um aprendizado para isso, né, Du? Você faz esse caminho do aprendizado de é. pensar. Você sabe que assim, essa é a coisa deliciosa da neurociência aplicada ao desenvolvimento de estratégias. Porque, por exemplo, tem um recurso no cérebro que é a imagem mental. Uhum. O único ser vivo que faz isso é o homem. Então, aí, por exemplo, quando até os 8 anos eu vou criar a imagem a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então, quando uma pessoa Sim. fala assim, o autoconceito, mas é uma imagem que eu criei de mim mesmo. Então, quando uma pessoa diz assim, sabe o que é? Eu vou pedir para você ir até o vizinho e vender o seu produto. Aí a pessoa diz assim, não, eu não me vejo fazendo isso. É exatamente isso que acontece. E o que o pessoal descobre? Descobre que nós temos neurônio espelho, e neurônio espelho, assim, alguém boceja e você boceja. Aí você fala, Uhum. isso é a forma mais simplista de definir neurônio espelho. Mas assim, a pessoa vai e assiste um filme e ela começa a chorar. O mocinho sofre, ela sofre. E aí o que eles descobriram? Que o neurônio espelho eu ativo no meu cérebro a mesma área do cérebro de quem produz ação. Então, uma criança, quando está vendo o pai, né, diz assim: nunca, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual a ele. Só que o neurônio espelho já me colocou no lugar do meu pai e eu começo a fazer a mesma coisa. E aí eles descobrem que Cópia e repetição, né? cópia e repetição. E aí eles descobrem uma coisa que é o seguinte: quando eu me coloco no lugar eu estou criando uma imagem, eu estou aprendendo com essa imagem. E aí, e aí vem o embodied cognition, que é você incorpora essa experiência e se torna parte da sua cognição, parte do seu mindset, do seu pensamento. E aí você fala, caraca, meu, isso. E aí a gente começa a perceber uma coisa que começa a ficar mais divertido. Porque em algum momento eu posso construir e aprender comigo mesmo. Então, Isso. e essa é uma das coisas lindas, porque aí você fala assim, em algum momento você pode se ver subindo no palco e fazendo uma palestra? Pode. Com confiança? Pode. E quando a pessoa faz isso, ela está aprendendo com ela e ela está incorporando um novo padrão. Aí você fala assim, nossa, é assim, e é por isso que aí vai ficando rico a experiência, porque aí a gente começa a compreender que uma coisa é compreender o processo, como você foi armando tudo isso e como Isso. eu quero desmontar, e como que eu posso ir desmontando, e como que eu posso ir reconstruindo, reprogramando. É lindo. Essa é uma coisa que eu acho assim muito, muito divertido e muito especial. É como a gente consegue acessar, né, a história da pessoa e de uma forma e até de uma forma amorosa. E essa é uma das coisas Uhum. que eu tenho falado muito, né? A palavra a palavra amor no grego, no latim arcaico é amor, que é a de ausência, mor de morte. E no sânscrito é amirício, que o significado é idêntico. Então, quando a gente fala assim, amor, é, no sânscrito eles ainda definem, é aquele que distancia a morte.
e no latim é a distância, distanciar a morte da vida. Então, assim, é muito bonito quando a gente começa a perceber que a trajetória é um ato de amor. É um ato Uhum. que a gente vai distanciando tudo aquilo que não nasceu no amor. E aí, e aí, É. aí você é, aí E você, você sabe que você fica falando isso, né? E eu fico pensando em tudo que a gente vive no processo, né? O Bob era um visionário, né? E ele mesmo dizia que ele era um ignorante. E quando ele criou o processo, as neurociências não existiam, né? Não existia ressonância magnética, não existia nada disso, né? Para ver como é que o que era, né? Era tudo uma invenção. Eu digo que de 98 para trás a gente pode jogar tudo fora, tudo que a gente sabia da gente, porque é de novo uma construção. E o Bob era em 67, né? E ele falava do amor incondicional, né? Ele falava da nossa inteligência. Hoje nós estamos falando de inteligência emocional, 53 anos depois. Como, nossa, a gente precisa, olha que coisa, né? Como se a gente tivesse visto agora o ovo de Colombo, né? Ah, descobrimos, né? Mas ele falava de uma coisa de inteligência espiritual, que não tem nenhuma conotação religiosa e fala da nossa essência, da nossa sabedoria, né? E tudo isso hoje começa a ser explicado, né? Por, fisicamente, né? Onde está o neurônio que funciona? Ele falava das nossas repetições, né? Como a gente precisa repetir o positivo. Ele falava do exercício de um novo pedaço da cabeça. Nem neurônio ele não falava, né? Ele falava de um novo pedaço da cabeça. E hoje as neurociências, você fica explicando e outras, eu falo, gente, tudo que o Bob já falava, né? A gente vai provar em laboratório que a única possibilidade que existe é nos amarmos. Não existe outra possibilidade. A gente vai se amar, né? E ele falava do amor incondicional de uma estrada, né? Que no processo a gente põe o pé. E aí ele diz: agora vai e segue. E aí eu, por exemplo, de aluna, quando eu saí, eu falei: segue para onde? E aí, faço como? E é um exercício o tempo todo. E hoje eu fico pensando, nossa, tem tanto caminho para a gente seguir agora o amor incondicional, né? Você acabou de falar do amor, e o Bob vai dizer que o amor vem do espírito, né? A compreensão, a compaixão vem da inteligência emocional, mas o amor é muito mais, né? É a fonte de vida. E hoje nós vamos provar, né? Daqui a pouquinho está provado em laboratório, né? Que assim é isso. Ou você ama ou não tem acerto, né? E não é a pieguice do amor, né? É a ciência do amor, né? É a humanidade do amor. e parece que essa palavra que você traz agora, eu acho que é a grande solução, a humanidade. Parece que é viver a grandiosidade de ser humano. Isso. Quando, uma das coisas que quando eu estava morando na Itália, eu conheci a equipe que descobriu o neurônio espelho. Então, Ah, o Risolati, o Fogassi e o Galese, eles são pessoas geniais, incríveis. E quando a gente estava conversando, então, por exemplo, imagina que nós temos 5 bilhões de neurônios específicos que têm uma única função. Por exemplo, eu me coloco dentro da tua experiência. Então, assim, por isso que ele é chamado do neurônio da empatia e neurônio da compaixão. E aí, quando você olha, você diz assim, que coisa incrível que eu tenha uma área do meu cérebro reservado para eu ter a compreensão da experiência do outro, da lição de vida do outro. ah, Então aí você fala assim, nossa, eu até brinquei um dia com o Resolati e falei assim, se não fosse biológico, eu diria que é divino. Né? Assim, é mágico eu conseguir me emocionar com a sua emoção.
Eu senti a vibração da sua vibração, o seu entusiasmo. E aí a gente fala assim, por isso que o amor é contagiante, a É, emoção é contagiante. E quando são as emoções autênticas, verdadeiras, parece que elas nos transportam. isso. Aí, qual é a coisa mais poderosa para a gente desativar a experiência humana? O julgamento. Quando Ah, você, quando alguém rotula, quando alguém etiqueta, quando alguém coloca um rótulo em alguém, ela tem o poder de desativar os neurônios espelhos. Por isso que a vivência da indiferença, né? Estar indiferente a. E aí é nesse momento que aí a pessoa diz, nossa, tanto dane-se, faz. tanto faz. E eu tenho ouvido, né, muitas vezes, agora, né, com tanta coisa, né, tantas lives que estão rodando, aí a pessoa, eu mandei o cara para pôr PQP, eu mandei ele se for. Aí eu falei, gente, é só uma coisinha, né? Para você ser quem você é, você não precisa criar uma atitude desamorosa com nada e ninguém. Basta que você coloque isso completamente dentro de você. Porque quando você está entrando numa reatividade, num julgamento, em achando que os outros que detonaram com a sua vida, porque os outros, né, você está entrando numa experiência que não é a sua. Então a gente olha e fala assim, né, por um momento volta para a experiência humana, se desprende de tanto julgamento, né, de tantos rótulos, para que você passe a ser simplesmente, né, você. Mas esse, E nesse lugar, se for possível, né, não julgar, aí a pessoa não fica com raiva? por isso que Aí ela não fica triste? por isso que tem uma coisa que é assim, a tristeza é a perda, é quando você fecha o ciclo. Então é assim, eu sempre digo que a tristeza autêntica é quando você chora e no final você diz, e Ah, fechou. A raiva, ela é muito interessante porque a palavra agressão, ela vem do grego agredior, que significa ir ao encontro de. Por isso que a raiva autêntica você faz. é aquela que vai além. Então, ela supera a adversidade, ela supera o obstáculo. Então, é assim, é esse momento que você diz, você tira, quando a gente fala assim, tirou a raiva, é porque você vai além. Então, Uhum. às vezes tem pessoas que falam assim, eu estou presa há 30 anos. Eu falei assim, você precisa tirar a raiva, né? Isso. Porque se você não, sabe, não sair disso, porque não vai superar, né? Porque tem que ter uma energia que leve você a ir ao encontro, não, não da dor, mas do que está além da dor. E Isso. aí, aquela coisa, assim, eu estou chorando todo dia. Eu falei assim, peraí, é o seguinte, na vida tem gente que fica preso numa falsa tristeza, que é aquela que fica chorando, chorando, chorando. Porque a autêntica mesmo chora e viveu o luto e pum, e fechou o ciclo. Vida que segue. Uhum, Né? uhum, Porque uhum. senão é só uma forma de usar uma emoção para a gente se machucar. Isso não é amor, né? Isso é uma atitude desamorosa. Eu estou Isso. aproximando, toda vez que eu estiver aproximando a morte da minha vida, né, o sentimento de não vida não é uma emoção autêntica. Né? Então, é a mesma coisa que você. Alegria. Né? Eu estou com alegria, mas estou me sentindo mal. Eu falei, opa, tem alguma coisa torta por aí, né, Melô? Precisamos. Não tem a coerência que você está dizendo, né? Então, por isso que é tão legal essa coisa, né? Quando a gente vê a pessoa chegando na emoção autêntica, sabe? Que não é porque é para mostrar, veja como que eu sou, não, não é assim. Parece que todas as emoções, elas nascem exatamente com um propósito na nossa Uhum, vida. A uhum. alegria tem um propósito, a raiva, o medo tem um propósito fantástico, Nossa, né? Porém, desde que ele seja autêntico, verdadeiro, porque
essa é uma das coisas que também a gente, dentro da neurociência, tem um cara que é o Antônio Damasio, ele Uhum. é o pai, né, da coisa, e a gente estava brincando, eu fui passar um período com ele, e aí a gente ficava brincando sobre essa coisa, né, de que ele chama de emoção primária e emoção secundária. A primária é autêntica, a secundária é quando as pessoas elas vão interpretando papéis, né, e vão Isso, vivendo isso. papéis, Que é papéis, o que a papéis. gente aprende na infância, né? O É, Bob Hoffman vai dizer que a gente cria um falso eu para atender às expectativas, né, dos adultos que nos criam para buscar amor. E a gente exato. vicia nisso, né? É que a criança acredita que é a única forma de ser. Então, eu criei uma teoria e dentro dela, assim, eu conto que assim, quando uma criança ela experimenta o desamor, ela começa a fazer três distorções da vida dela. A primeira é o que ela tem que ser para receber atenção. A segunda é o que ela tem que fazer para agradar. A terceira é o que eu tenho que fazer para corresponder a expectativas. E Isso. aí ela passa a Esse é vida o grande sofrimento da criança na infância, né? é, Ela fica o tempo todo ligada nisso, né? e aí ela passa o resto da vida dizendo, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado. Não, sabe o que que é? Um dia eu vou ser quem eu tenho que ser para viver tudo aqui, né? E aí você fala, não, na verdade você vai passar a vida inteira sem encontrar o verdadeiro caminho, né? É como se a pessoa estivesse buscando um Shangri-La que nunca vai acontecer, né? Porque ela está olhando para o lado que realmente não existe Shangri-La nenhum, né? Então Meio. é isso, né? E aí você falando do Bob Hoffman, é tão legal, é tão lindo, né? Por isso que quando a gente vê, assim, tem mentores, mestres que eu acompanhei lá de trás. Sim. Então, é tão lindo a gente ver a sabedoria, a genialidade, exatamente isso, né? Hoje a gente tem equipamento, hoje a gente pesquisa, a gente vê, fala assim, nossa, isso funciona, isso tem tudo a ver, maravilha, né? Mas é incrível a gente imaginar que, pô, há 50 anos atrás, alguém teve a genialidade de Isso. fazer todo um processo que você fala assim, nossa, era empírico, né? Mas você fala Era assim, empírico mesmo, né? Era genial, era da cabeça é. gênio dele, E né? aí, quando você olha, você diz: Uau, o cara, hoje, olhando, não dá para dizer, ah, não, não, assim, é só para dizer assim: olha, realmente o cara era Ele genial, era ele longe criou um ele processo. estava longe do tempo dele, né? Ele ainda é, né? Eu acho que o processo ainda é, porque a gente ainda não fala de espiritualidade, a gente ainda não entendeu, né? A gente ainda confunde com religião. E eu digo, gente, nós vamos chegar na inteligência espiritual daqui 50 anos, né? Porque demorou 50 para a gente falar da inteligência emocional, mais 50 para a gente falar da intelectual, e vai ser Precisou, provado, né? Nós vamos precisou descobrir de o uma neurônio. pandemia, precisamos de uma pandemia de parar o mundo para dizer: vamos falar de inteligência emocional. E onde isso entra na sua experiência, né? Porque assim, tem pessoas que te procuram que são pessoas que estão em sofrimento. E tem pessoas, eu acho que, né, deve ser mais ou menos como para mim, tem pessoas que querem dar um salto, tem pessoas que já fizeram coisas e querem fazer mais. E como que o seu trabalho cura ou dá o salto? Essa pergunta as pessoas sempre me fazem, né? Sei, mas eu estou com uma dor muito grande, eu preciso do processo, mas eu estou sem dor nenhuma, e você disse que eu preciso do processo. Como isso, né? Como que o teu trabalho, né, de mentoria, pode ajudar as pessoas? Como que é essa sacada? Você me permite responder que tem uma pessoa perguntando aqui quais foram as três, o Ah, que eu é. preciso fazer, o que eu preciso fazer para receber atenção é a primeira, o que eu preciso e quem eu preciso ser para agradar e o que eu preciso fazer
para corresponder expectativas das Expectativa. pessoas. Tá? Então, tem um ponto que é muito importante, que eu venho falando já desde sempre, mas agora vou sintetizar nesse período agora de março para cá. Muitos empresários, eles me ligavam, pessoas que já estavam fazendo mentoria e que tinham surtado. Eu falei assim, gente, surtei, tô mal, tô péssimo. E o ponto é que parece que evidenciou muito esse período uma coisa que é uma metáfora, que é assim, é como se a pessoa ela tivesse fazendo a limpeza da casa e no final ela joga para baixo do tapete. Ao invés Uhum. de eliminar, ela ia jogando e guardando, jogando e guardando, jogando e guardando. Aí vem essa crise agora e ela evidencia uma série de tarefas, uma tarefa de casa que a pessoa não estava fazendo. Então, assim, por exemplo, tem coisas que hoje eu digo assim, a importância da clareza. Então, assim, a clareza é um dos pontos fundamentais que quando a pessoa ela não tem a competência pessoal, quando a competência pessoal dela ela não ativou, não está ativada, ela vai alimentar muita dúvida, muita incerteza, vai duvidar do valor dela e vai ficar alimentando muita pressão interna. Então é aquele momento que a pessoa sabe o que ela sabe que ela quer um resultado, mas ela não consegue. Então é esse momento que eu digo assim, é como se a pessoa estivesse dentro de uma Ferrari ou de um carro super, hiper, mega tecnológico com todos os opcionais possíveis e imagináveis da vida dela, só que está dentro de uma neblina. Uhum. Então, assim, é aquela sensação de que alguma coisa de ruim vai acontecer. É alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo. Então, essa falta de clareza vai alimentando um sentimento de dúvida, um sentimento de incerteza, e esse sentimento ele vai alimentando muito a insegurança. A insegurança aumenta essa pressão. Então, é como se por um momento ela estivesse travada. E Uhum. aí, então, tem pessoas que falam, ah, mas isso daí é a paralisia do medo. Não, é o momento que a pessoa travou em função. É mais ou menos aquele desejo de quando está com uma neblina, aquela cerração de serra da Imigrantes aqui indo. Né? É Uhum. aquele momento que a pessoa bota o pé no freio. Ela Ela bota não o pé no enxerga, né? ela não enxerga, ela não está enxergando. E aí é aquela coisa que às vezes a gente diz assim, parece que está na cara dela e ela não está enxergando. Então, por isso que é tão importante que nesse momento nós possamos trabalhar esse fortalecimento. Da competência pessoal. Dois, agora, da forma da competência cognitiva, que é a argumentação. Então, às vezes, quando eu estou, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu nunca vou ganhar dinheiro. Nesse período, eu nunca vou ganhar dinheiro. E a gente está fechando uma sequência de mentorias que parece que assim, é, né, assim, para você fechar a mentoria, tem que ter uma coisa. Nossa, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro quanto estou ganhando agora. Aí você fala assim, mas por que isso? É porque precisa passar por uma coisa que é você precisa abandonar suas certezas. E esse é o momento que eu digo, para você abandonar as suas certezas, você precisa alimentar muito a confiança, uma confiança inabalável em si mesmo. Então, esse é o momento que eu tenho trabalhado muito forte isso. Então, hoje eu tenho dois programas. Um que é o programa para profissionais, mentoria profissional, que, Uhum. que aliás, a gente está até mudando de nome, porque tanta gente está chamando ele. É, agora, antes era todo mundo Quando, coach, agora é todo mundo mentor. mas sabe que quando a gente não, quando a gente tá lá no meio, aí o pessoal fala assim, cara, sabe, não é uma virada de chave, está destravando tudo. E É. aí a gente tomou a decisão de mudar o nome do programa. Então é Ah, Destrave o Seu Sucesso. Né? Então, ao invés de fazer Vira a Chave para o Sucesso, destrave. Porque esse era o comentário de todos quando estão dentro.
Esse é, sei. destravou geral. Mas o ponto muito, que assim, para mim é muito importante, é, às vezes, quando eu peço para uma pessoa se definir, o que você faz? Ah, eu sou psicólogo, eu falo assim, ok, me conta qual é o resultado que você faz. Como assim resultado? Né? Você é referência de quê? Ah, não, sabe o que é? Porque aí eu falo assim, aí eu conto que um dia eu estava numa empresa e o assessorista, eu perguntei assim, qual é o resultado que você faz? Né? Se a autoridade não quer. Aí esse assessorista, ele vira, assim, no meio do treinamento, e fala assim, eu sou especialista em distribuir os talentos humanos da organização, de uma forma que seja alegre, prazerosa e faça com que o dia deles seja especial. Aí eu falei, caraca, meu, eu preciso contratar esse cara, né? Eu preciso contratar esse cara. Aí Eu no dia seguinte, preciso. eu estava lá e aí eu vejo exatamente cada pessoa que entra, ele chama pelo nome, ele pergunta, e aí como é que está seu filho, seu marido, sua esposa, como é que está? E aí eu falava assim, você conhece todos? Todos, pelo nome, eu conheço o nome da esposa, o nome do marido, o nome do filho, da filha, né? E aí eu falo assim, a consciência do valor dele. E é Isso. isso que muitos profissionais querem resultados grandiosos, mas eles não entenderam que antes eles precisam se sentir grandiosos com aquilo que eles fazem. No momento que eles se apropriam do valor, do poder deles, aí parece que fica muito, muito claro compreender como encantar e como criar Uhum. magia na vida dos clientes. Então é essa coisa, né, que às vezes aí tem gente que inventa produto, inventa programa, e eu falo assim, uau, aí a brincadeira é assim, tem as letrinhas miúdas do contrato que diz 50% fica com o Edu, tá? De tudo aquilo que você... É só para a gente... Mas eu acho que esse está sendo o grande momento, né, É. para que a gente possa perceber uma coisa, Elô, que assim, tudo aquilo que a gente fala precisa ser sempre direcionado para uma coisa. A vida vai colocar obstáculos e esses obstáculos nunca é para impedir você, é sempre para você se apropriar do seu poder de ir além e de ser maior do que eles. Então, esse sentimento tem sido aquilo que é, para mim, a referência. Tem a Covid? Ok. Ela não é maior do que o meu Não é. poder de ir além deles. Então, eu estava brincando, porque a gente... E aí, esse é o percurso profissional. E tem o percurso de educadores. Então, Uhum. eu tenho trabalhado todas as manhãs com educadores. Então, é muito gostoso porque a gente parece que eu estou conhecendo o Brasil inteiro Que de cada lindo. cidade. E é muito lindo. Né? Então, é muito apaixonante e principalmente porque eu me sinto muito, muito educador. É, assim, essa coisa de... Não, e vai multiplicar, né? É, Porque educador é uma pessoa tão comprometida, né? Ela tem uma vontade tão grande de educar, né? De passar para o outro. E aí, a hora que você cuida desse profissional, você tá escalando, né? Então, assim, é, o que você está dando de cuidado e eles de aprendizado, eles vão escalar para os educandos deles, né? Então, nossa, exato. que trabalho lindo. E acho que é uma das coisas, né, Elô, que eu admiro muito no seu trabalho, que é o jeito, né, o seu jeito amoroso e firme de É, ser. é verdade. Né? Então, acho que é essa coisa É que é... bravo, né? Os alunos falam que eu sou brava. Eu falei, eu sou sorridente nas lives, no processo nem tanto.
Aqui eu não preciso Olha, mostrar nada. eu diria que é o seguinte, nos primeiros dias, nos últimos eu diria que você é. É. Mas acho que essa é a coisa gostosa, né, Elô? Que é a essência, né? Quando a gente consegue estar olhando a essência. É, Então, quando eu olho é, para você e vejo a essência, é, é radiante, é é. brilhante. Você Então, sabe que o Bob Hoffman, ele mostrava para a gente cirurgicamente os nossos padrões negativos, né? E, e padrões que a gente às vezes não tinha visto. E ele ia lá, era cirúrgico. E se a gente ficava bravo, uma vez eu fiquei muito brava com ele, e ele falou assim: só eu posso fazer isso, porque eu estou falando para você que você é luz. O que eu estou vendo, o que eu estou te mostrando é mentira. É por isso que você tem que olhar. Então, só quem é capaz de ver sua luz é que pode apontar aquilo que não está bom em você. E isso é tão verdade, né? Dentro do processo Hoffman, a gente sai de lá sabendo que todos nós temos todos os recursos que precisamos para viver a nossa vida, é, exatamente como ela é. Né? Essa conquista de saber que você tem os recursos, é isso que você está falando, né? Quer dizer, a pessoa que está empoderada, ela que sabe dos seus resultados, ela que conhece e valida o seu brilhante, né? O Bob dizia que nós éramos diamantes e que nós tínhamos cada um o seu brilho próprio. Era tanta convicção que ele tinha quando ele falava com a gente que ele podia mostrar o pior e a gente ajoelhava e agradecia, né? Porque ele na realidade estava mostrando o brilho da gente e que nós mesmos estávamos nos ofuscando, né? Usando os comportamentos negativos. E você está falando isso, né? Quer dizer, a gente fica preocupado com o fora, preocupada em atender as expectativas, em causar os resultados, em ser pessoas de sucesso para sermos reconhecidas e amadas, e a gente esquece de reconhecer e amar a gente mesmo, né? A gente fica procurando o sucesso no outro. Ontem eu fiz uma live falando de inveja e falando isso, né? Quanto eu tive inveja da minha irmã, porque ela tinha uma vida organizada e a minha era uma bagunça. E aí eu me dei conta que, na realidade, eu me sentia incapaz e inferior. E isso provocava a minha inveja, né? E descobrir isso é descobrir o meu talento, né? É falar, opa, nada disso é verdade. Eu tenho todos os recursos que eu preciso para viver essa minha vida bagunçada, né? E é desse jeito. E eu nunca consegui arrumar a vida, né? Ela continua bagunçada. E esse é o meu melhor jeito, né? é, E isso me iguala hoje a ela, né? Nem me faz mais, nem me faz menos. Ela tem a vida que ela tem os recursos para viver e eu tenho a minha, né? E se a gente puder olhar para isso, né, é poder olhar para o nosso diamante, né, é, olhar para o nosso brilho. E você está fazendo isso e mostrando, né, para as pessoas. Imagina os educadores terem absoluta certeza que eles têm o seu próprio brilho e convencer, né, seus alunos, convencer seus educandos de que cada um deles brilha. É só o que a exato. gente precisa, né? Essa é uma coisa que é tão legal quando eu peço para o pessoal fazer uma atividade que é assim, identifica uma coisa negativa, limitante que você... Ok. Se isso fosse só uma sombra que tivesse encobrindo alguma coisa muito preciosa, o que seria? Então, se a gente fala, eu sou tímido, ok. Se a timidez só tivesse encobrindo alguma coisa muito brilhante, o que seria? Ah, presença, certeza, confiança. É incrível, porque às vezes a gente passa a vida inteira e não para olhar o verdadeiro diamante, né? Essa coisa, essa, essa metáfora, né, de que É. dentro de um carvão extremamente duro, rígido, feio, né, Preto, pobre, escuro. preto, aquela coisa que você fala assim, sujo, né? E aí você fala, na hora que você rompe esse carvão,
aí você vai encontrar essa gema de diamante, esse gema de diamante preciosíssima, né? E é isso que, no momento que a pessoa toma essa decisão de fazer esse mergulho, né, de entrar no processo, entrar no autoconhecimento, viver isso, de retirar, né, de ir retirando todas essas sombras da luz, de tudo aquilo que vai encobrindo, esse, eu falo isso através da neurologia, que eu digo assim, Isso. a gente vai aprendendo, né? Aí vai se tornando prisioneiro dos nossos hábitos, vai diminuindo, né, as nossas conexões, a nossa capacidade de experimentar. E aí eu digo, por melhor que seja a definição que você faça de você mesmo, você é infinitamente maior do que a sua melhor definição. É quando você pode simplesmente criar novas conexões, novas experiências, novas percepções. Por quê? Porque você não é o que você se define. Você é infinitamente mais do que isso. Mas enquanto a gente estiver preso a essas definições, Isso. parece que a vida é só isso, né? E aí você... E aí você faz a conexão, né, daquilo que você está falando, quer dizer, o julgamento nos afasta do amor. Porque tudo que a gente falar sobre nós, ou sobre o outro, ou sobre a vida, ou sobre. É juízo de valor. Né? É, É aquilo que a gente aprendeu e está repetindo sem nem parar para pensar, e aí esse julgamento nos afasta do amor. exato. E Né? aí, por isso que aí essa é a dimensão limitada da vida, porque eu só consigo sentir, ou às vezes eu brinco com a expressão, eu só consigo ressentir, é aquela Isso. mesma sensação de sempre, né? Ao invés de, por isso que o sentir é uma coisa tão Tão nova, tão maravilhosa. né? E aí, essa é uma coisa que eu brinco com o pessoal. Quando eu tô falando de cognição corporificada, eu mostro uma criança experimentando a chuva pela primeira vez. E aí ela fala assim, nossa, e diz assim, é linda. Aí eu digo assim, é incrível, porque quando eu faço uma análise da comunicação não verbal da pessoa, aí eu mostro para ela o olhar. Aí eu falo assim, em que momento você perdeu o encanto? Em que momento você abriu mão de ter experiências inéditas na sua vida? Não é? Porque aí parece que não tem encantamento, não tem nada inédito, parece que tudo é velho, tudo já é conhecido e não tem nada novo. E, na Isso. verdade, né, se ela olhar verdadeiramente no espelho, ela vai ver que tem algo extremamente novo, inédito e E extremamente brilhante. e brilhante, né? É, Boa, a gente tá terminando a nossa live, temos só mais 1 minuto e meio. Eu estou super agradecida por você, pelo meu público, né? Pelas pessoas que assistem as minhas lives terem recebido tanto presente hoje seu. Super obrigada. E aí eu queria que você se despedisse, o que é que você. É, que você tem, né, para dizer de tchau para o meu pessoal, para todo mundo que estava na live. Gente, o Edu é fera. Então, assim, ele não precisa de propaganda, tá? Ele só está aqui para a gente bater um papo, mas se quiser ir atrás dele, vale a pena. Vai lá, Edu. ô, amada Elô, eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão. Ai, que Você é lindo. luz, você é... Eu tenho uma gratidão muito grande, porque num momento muito especial da minha filha, né, quando ela falava assim, pai, eu quero fazer alguma coisa para ficar mais confiante, né? E aí eu falei, então tá na hora de você ir lá para o Hoffman. Então, Isso. eu sinto essa... Aí eu quando a gente estava marcando, eu revivi exatamente esse momento de o dia que ela estava voltando, aí nós estávamos aquele encontro. Delicioso. Coincidentemente, o seu filho também estudou com a minha Tava filha. lá. Então, assim, Tamo ligado, tamo ligado.
Foi muito lindo. Lindo. Gratidão, Obrigada. gratidão, Eu gratidão, amo gratidão. você. Também Obrigada. amo. Tchau. Beijo.